pessoal, hoje, 1º de junho, estamos aqui de volta para retomar as nossas conversas aí sobre o ensino de geografia. Mas antes disso, alguns avisos importantes e convites, evidentemente. O primeiro convite é para amanhã cedo, quando nós vamos colocar no ar mais um podcast do Conversas Radicais, não? E que temos como convidado o professor Hinaldo Firmino Soares, que vai conversar conosco sobre um tema genérico que é a relação entre literatura e política. Professor que trabalha na Universidade Federal Rural de Pernambuco, trabalha com língua portuguesa, linguística e literatura fundamentalmente, e vai então nos presentear aqui com conversas bastante todas elas bastante soltas e tranquilas, falando desde o pessoal lá do Moing Beach, falando um pouco sobre isso, mas também sobre Suassuna, sobre a literatura brasileira de uma maneira geral, sobre o uso de palavras de língua estrangeira para identificar aí a necessidade de a gente ficar em casa durante o coronavírus. Falamos sobre muitas coisas. Foi muito interessante, uma conversa bem solta e tranquila e que amanhã estará no nosso podcast. Na quarta-feira, já sabemos, é mais uma conversa sobre teoria e método da geografia que, vai seguir seu rumo. E no final das contas, lá na sexta-feira, nós vamos fazer uma mudança. Na sexta-feira nós vamos conversar aqui sobre livros, sobre filmes, sobre arte, cinema. Bom, vamos trazer para a nossa discussão outros autores. Estamos aqui falando muito sozinhos, não? Então o melhor mesmo é chamar os clássicos, chamar os grandes autores da geografia, chamar outros, para que a gente possa comentar, falar de artigos, falar de livros, falar de muita coisa. Então vamos aqui mudando um pouco o rumo do nosso cronograma, não é? Quer dizer, então ficamos às segundas-feiras com o ensino da geografia, na quarta-feira nós temos então a teoria e método da geografia e na sexta-feira vamos falar de literatura, mas toda a nossa conversa sempre estará relacionada a discutir então essas produções, esses livros, esses artigos com a geografia, obviamente, que é o que nos interessa, que é de onde nós partimos para fazer nossas leituras. Sexta-feira, mudanças. Terça-feira, Hinaldo Firmino Soares e literatura e política. E assim vamos dar conta dessa semana. Um pouco mais tranquila que a semana passada, mas de qualquer maneira aí com muita coisa para se fazer. Hoje a nossa conversa está associada a continuar o que já tínhamos dito na sexta-feira passada. E nessa conversa de sexta-feira estávamos falando justamente dessa transição do sujeito quando, ao fazer perguntas para a paisagem, ele transforma então a paisagem em território. E, de alguma maneira, fiz uma promessa a vocês de que nessa nossa conversa nós colocaríamos então algumas imagens para fazer uso desses conceitos e desse processo associado ao método e que pode servir, claro, sempre pode, como um exemplo aí que vocês podem usar em sala de aula. Existem muitos, vamos traduzir e trazer e fazer muitas vezes a mesma coisa. Mas dessa vez nós vamos pegar somente 3 exemplos, ou 4 exemplos, na verdade, bastante básicos, bastante simples e bastante icônicos, só para a gente ter um ponto de partida. E nesses exemplos, então, vamos usar a arte para isso, não é? Quer dizer, as nossas primeiras imagens, como vocês estão vendo aqui, é um conjunto de vitrais desses que a gente encontra em grande parte das igrejas europeias. Esses vitrais construídos, produzidos, criados magistralmente, não é, durante o feudalismo, estão associados de uma forma bastante direta à condição daquele que frequentava a igreja naquela época. Isto é, pelo menos até onde sabemos, uma parcela considerável, algo de mais de 90% da população europeia da época
ela simplesmente não sabia nem ler nem escrever. Toda a tradição que estava registrada para que ela fosse passada então de geração em geração, para que as pessoas pudessem ter acesso a essas informações, tinha duas maneiras básicas. Uma delas era a tradição oral, então as pessoas escutavam e passavam as informações umas para as outras a partir da fala, como grande parte dos povos já o fizeram. A tradição da pitórica, ou então tendo como referência desenhos ou quadros ou qualquer coisa assim, ou esculturas, porque na verdade essas representações elas que davam esse sentido de realidade e que podiam então, num formato que hoje a gente chamaria quase de história em quadrinho, poderiam então nos mostrar o como as coisas aconteceram, o como a gente poderia compreendê-las. Esta outra imagem que vocês estão vendo, também a pessoa diz por si própria, né? Quer dizer, eu tenho que associamos então muito rapidamente a ideia da divindade, a ideia de ser Deus, não? E não existe nada no seu entorno que diga o que ele é, o que ele não é, para além dessa auréola, né, que ele carrega, ou que sobre ele paira, não é? Identificar a sua santidade, né, a sua condição de ser Deus, vamos dizer. É interessante que com o fim do feudalismo, essas imagens, essas paisagens, digamos assim, tomam outro significado. As pessoas já não representam a si próprias de uma forma isolada, de uma forma pré-determinada, onde o que nós vamos encontrar é aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos qual é a história, então nós vamos lá e olhamos para aquelas figuras humanas e já vamos então identificando qual é o seu papel dentro desse processo. No caso dessa outra imagem que foi criada, foi pintada pelo Leonardo da Vinci, que é a Santa Ceia, nós vamos encontrar então Jesus, os apóstolos, a mesa da Santa Ceia, o piso todo, né, onde isso se realizou, Leonardo da Vinci assim imaginou, e ao fundo as pilastras, uma construção monumental que vai dando então esse enquadramento, quem está no centro, quem está nas laterais, quem está acima, abaixo, e como uma hierarquia espacialmente definida vai nos dizer então que acontecimento é este, não é? De que nós estamos falando, de quem nós estamos falando. Então já não é mais exclusivamente a pessoa, mas há um enquadramento dessas pessoas em relação a um conjunto bastante sofisticado, bastante amplo de objetos, e mais do que isso, né? Vamos encontrar a ideia de um primeiro plano, de um segundo plano, de um plano de fundo, de uma leitura onde nós vemos em perspectiva, onde as coisas não aparecem chapadas como nos vitrais da Idade Média, do feudalismo, mas elas aparecem em perspectiva, elas aparecem em profundidade e, portanto, a nossa leitura já toma contornos muito diferentes. O quarto exemplo, aparentemente muito diferente de tudo que nós vimos até aqui, é este quadro que foi pintado pelo Picasso, já, portanto, século XX. Já estamos aí por 1930, aproximadamente, final dos anos 30, quando esse quadro é apresentado em Paris, e ele representa, o nome desse quadro é a Guernica, e Guernica é o nome de uma cidade que fica no País Vasco, fica no norte da Espanha. Então, em 1930 e alguma coisa, 31, 32, durante a Guerra Civil na Espanha, um conjunto de aviões com o objetivo de treinar, simples treinamento, não é? Dos nazifascistas, que vão, então, só com o objetivo de ver se funcionava bem, lançar bombas sobre a cidade de Guernica, que era um dos pontos de resistência importante ao domínio de Franco. Então, essas imagens com essa quantidade imensa de mortos, feridos, crianças, mulheres, homens, pessoas de todas as maneiras, estão ali sendo dilaceradas por aquelas bombas nesse simples, aspas, exercício. Então, Picasso, que nessa época vivia em Paris, vendo as fotos dessa tragédia, ele pinta este quadro.
já na sua fase cubista. Então o que a gente vê são linhas retas, são quase que figuras geométricas mesmo, onde não há profundidade, não há saída, não há alternativa, não há frente, não há fundo. São pessoas, são crianças, mulheres, homens, cavalos, tudo que se cruza aí e se quase que a forma de um vai sendo retirada da forma do outro. E nós vamos ver então o desespero que perpassa o touro, como uma das imagens que representam, não é, a Espanha, mas assim e esse sofrimento, né, é o sofrer de todos, é o sofrer da guerra, é o sofrer desta violência provocada então pelos nazifascistas e na tentativa aqui de ajudar a que o Franco assumisse o poder e se constituísse como uma ditadura que durou décadas. Nesse sentido, então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que imagens de diferentes épocas, com diferentes técnicas, com diferentes temas, elas são passíveis de serem simplesmente olhadas, observadas e entendidas. Porque, de alguma maneira, estas figuras, essas imagens, essas paisagens, isto que aparece para nós, estas aparências, elas, dependendo da pergunta que nós fazemos, podemos retirar delas, então, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de temas, um conjunto de ensinamentos, coisas que nós queremos saber e que a ordem, a topologia, a ordem topológica dos elementos que compõem. A grande questão é que essas imagens todas, de um ponto ou de outro, nos mostra coisas. E ao nos mostrar coisas, o que nós vemos se transforma então numa reflexão, numa articulação, em algo que nos permite então compreender o porquê as coisas têm esse formato e o porquê elas estão distribuídas dessa maneira e em que medida essa distribuição é determinante na constituição do próprio processo com o qual nós estamos nos relacionando. Bem, meus amigos, aqui nós vamos parar. No próximo vídeo sobre ensino de geografia, vamos dar continuidade e discutir um pouco mais sobre essas leituras, pensando mais em fotografias, em textos, em poemas e coisas assim, só para a gente ir treinando o olhar. Então, não percam, amanhã, pela manhã, o Hinaldo, depois geografia, depois resenhas, ok? Muito obrigado. Vão aí curtindo, se inscrevendo, bom, essas coisas que são fundamentais para que a gente possa continuar fazendo aqui o trabalho. Até mais, um abraço a todos e obrigado por vocês estarem aqui conosco. Até!